Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Nos últimos dias chegou muita gente nova aqui no canal, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Então sejam todos muito bem-vindos à comunidade Bruno Vilas. A gente tem crescido muito aqui nessa rede, sério, eu devo tudo a vocês, vocês são incríveis. Mas não vamos parar, tá gente? Se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Me segue também nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. E deixa o seu like logo no começo do vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal. Se tiver algum amigo que curte True Crime, já envia esse vídeo para ele e pede para ele se inscrever nesse canal, pra gente logo se tornar uma comunidade de 400 mil inscritos. Imagina que maravilhoso você aí fazer parte junto comigo de um canal tão grande aqui dentro dessa plataforma. Vocês sabem, né? No passado isso era um sonho. Hoje já está perto da realidade. Bom, é isso. Muito obrigado a todos vocês que fazem esse canal. E agora sim, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Era só mais uma noite tranquila em Paudi, Gujarat, na Índia. O tipo de noite que você nunca imaginaria que terminaria em tragédia. No dia 23 de julho de 2018, o telefone da casa do Sr. Hiren e da Jagruti Rathod tocou no meio da noite. Do outro lado da linha, uma voz totalmente desconhecida, carregada de urgência, informou os dois que o filho do casal, o Maulin, tinha sofrido um acidente na Austrália e que ele estava em estado crítico. O sangue do casal gelou na mesma hora, o coração disparou, a mente ficou em branco por alguns segundos, como se o mundo simplesmente tivesse parado. O Maulin estava do outro lado do mundo, em um continente distante, e como aquilo podia ter acontecido? Como alguém tão jovem e saudável poderia estar em estado crítico no hospital? O que poderia ter acontecido? Que acidente era esse? Essas eram as perguntas que aquele casal se fazia. E na verdade, o que tinha acontecido era algo muito mais bizarro. Na manhã seguinte, um outro telefonema trouxe uma notícia ainda pior. No dia 24 de julho, as esperanças se acabaram, porque o Maulin não resistiu. Os pais do jovem ficaram sem reação. Eles não tiveram tempo nem de ir até a Austrália, onde o filho estava, para tentar se despedir dele antes que o pior acontecesse. Os dois estavam completamente inconsoláveis. Eles tinham acabado de perder o único filho. O motivo de todos os sacrifícios das suas vidas tinha partido sem dizer adeus. Depois da morte do Maulin, os jornais começaram a noticiar algo que deixou os pais do garoto totalmente sem chão. O Maulin tinha perdido a sua vida após um encontro online que deu terrivelmente errado. Um encontro online parecia algo inaceitável. Aquilo não fazia sentido. Eles conheciam o filho que criaram e justamente por conta dos seus ensinamentos e da sua cultura, o seu filho jamais estaria envolvido em um encontro online. A cabeça daquele casal se encheu de perguntas. Como alguém tão focado nos estudos poderia ter se envolvido em algo tão perigoso? Será que o Maulin escondia algo deles? O que realmente aconteceu naquela noite? No meio de toda a dor e confusão, uma coisa era certa: aquela morte tinha algo de muito errado. O que a imprensa dizia não fazia sentido para os pais, os detalhes não batiam, o comportamento do Maulin não combinava com aquela versão dos fatos. O Hiren e a Jagruti precisavam de respostas. Eles precisavam saber a verdade sobre o que aconteceu com o seu filho. O problema é que às vezes temos expectativas erradas sobre as coisas e com certeza os pais do Maulin não estavam preparados para o que iriam descobrir. O Maulin nasceu em Gujarat e era o único filho dos seus pais. Desde pequeno ele foi criado com muito carinho e cuidado. Ele sempre foi muito bom nos estudos e todos elogiavam o seu comportamento e a sua personalidade, tanto os vizinhos quanto os professores da escola. Depois de terminar a graduação, o Maulin sonhava em ir para a Austrália para continuar os seus estudos. No entanto, ele enfrentava um obstáculo enorme. A situação financeira da sua família
não era das melhores. Os pais tinham empregos estáveis, mas mandar o filho para o exterior para estudar ainda era um desafio financeiro para eles e que eles precisariam superar, porque eles queriam o melhor para o seu filho, então eles estavam dispostos a fazer qualquer sacrifício para que o sonho do Maulin se tornasse realidade. E foi aí que eles tomaram uma decisão bem difícil. Eles venderam o bangalô da família para que o Maulin pudesse estudar na Austrália. Finalmente, aos 24 anos, o rapaz conseguiu realizar o seu sonho. Ele se mudou para Melbourne para cursar um mestrado em contabilidade na Charles Sturt University. O Maulin não era apenas dedicado aos estudos, ele também entendia suas responsabilidades. Ele sabia da situação financeira da família e, para aliviar o peso financeiro sobre os pais, ele começou a trabalhar meio período como entregador de comida enquanto estudava. Antes de ir para a Austrália, o rapaz era vegano, era devoto à religião dos seus pais e prometeu que se casaria virgem. Os amigos e conhecidos do Maulin o consideravam uma pessoa trabalhadora, batalhadora, humilde e muito divertida. Ele tinha um jeito simples e adorava fazer piada e jogar cricket. O rapaz tinha um visto de estudante de 4 anos, mas a sua dedicação aos estudos chamou a atenção dos seus professores e antes mesmo de concluir o curso, ele recebeu uma oferta de emprego, um grande passo para concretizar o seu sonho de se estabelecer na Austrália. O futuro parecia promissor, ele estava prestes a conseguir tudo o que sempre sonhou. Estabelecer-se na Austrália sempre foi o maior desejo do Maulin, mas ele não queria fazer isso sozinho. Ele queria que seus pais se mudassem com ele para que finalmente pudessem descansar e viver sem preocupações financeiras. Afinal, as condições de vida na Austrália eram bem melhores do que as da Índia. Quando ele recebeu a oferta de emprego, o rapaz imediatamente comprou uma passagem para a Índia, sem contar absolutamente nada aos seus pais. Ele queria surpreendê-los. Em janeiro de 2018, ele apareceu de surpresa na casa dos seus pais. Quando eles o viram diante da porta, seus pais ficaram em choque. Foi o melhor presente que eles poderiam ter recebido. O Maulin aproveitou o festival de pipas em Gujarat com a sua família e ficou com eles por cerca de 1 mês. Durante esse tempo, ele contou sobre a oferta de emprego e deixou seus pais radiantes de felicidade. Ele disse a eles que agora poderiam se aposentar e se preparar para mudar para a Austrália com ele. Ele agradeceu os pais, dizendo que eles sempre fizeram tudo por ele e que agora tinha chegado a hora de retribuir. Ele disse que a família se mudaria para a Austrália e que os seus pais poderiam se aposentar, pois o que ele ia ganhar já dava para sustentar a família toda. Em fevereiro de 2018, o Maulin voltou para a Austrália com a promessa de que retornaria à Índia em novembro para levar os seus pais para a Austrália definitivamente. Para qualquer pai, ouvir algo assim de um filho é a maior realização possível. Com certeza, gente, um sentimento de dever cumprido, porque você criou um filho, ele tá tendo sucesso na vida. Eu acho que isso é o que todos os pais desejam aos filhos, ou pelo menos a maioria, né? Bom, os pais do Maulin se sentiam abençoados por terem criado um filho tão dedicado e tão responsável, mas eles não sabiam que a felicidade deles estava com os dias contados. Apesar de ser sério com suas responsabilidades, o Maulin começou a ser influenciado pela cultura ocidental após tantos anos vivendo no exterior. Ninguém percebeu essa mudança, eu acho que nem ele mesmo percebeu a transição entre os valores tradicionais e o estilo de vida ocidental começou a deixá-lo confuso e ele começou a sentir dificuldade em equilibrar esses dois mundos tão diferentes. Aos poucos ele foi se transformando e o seu comportamento era muito mais australiano do que indiano. O Maulin estava em busca de algo novo, algo que quebrasse o padrão previsível da sua vida. Ele tinha em mente os valores e a cultura que recebeu dos seus pais, mas de alguma forma, com a mudança cultural ao seu redor, ele começou a se distanciar das suas raízes. O mundo dos encontros casuais, da chamada hookup culture, parecia intrigante e perigoso ao mesmo tempo, o que trazia um pouco de adrenalina e aventura para a vida do jovem. E foi exatamente essa mistura de curiosidade com adrenalina que o levou a criar um perfil no Plenty of Fish, um dos sites de namoro mais populares da Austrália. Na noite do dia 23 de julho, depois de terminar as suas entregas de comida, o Maulin voltou para casa e começou a navegar pelo aplicativo de relacionamento. Foi então que ele viu o perfil de uma garota de 19 anos chamada Jemily Dohegai, que morava perto dele em Sunbury,
Curiosamente, ele enviou uma mensagem para Jamie e, para sua surpresa, ela estava online naquele momento e respondeu quase que de imediato. O mais inesperado foi o que aconteceu depois. Após apenas 7 mensagens trocadas, a Jamie o convidou para ir até a sua casa. Aparentemente, ela estava a fim de se divertir. O tom da conversa entre eles deixava claro que ambos tinham apenas intenções sexuais. Esse tipo de interação online tem uma tendência a escalar rapidamente, dissolvendo a linha entre razão e emoção em questão de minutos, principalmente quando envolve uma pessoa de uma cultura tão diferente que até aquele momento não imaginava que interações íntimas eram algo tão fácil de se conseguir na internet. Para o Maulin, essa era uma experiência completamente nova, uma combinação de excitação e adrenalina que o fazia agir sem pensar demais nas consequências. O perfil da Jamie no Plenty of Fish era estranho para dizer o mínimo. Na bio, ela mencionava fantasias sombrias e não convencionais, como vampirismo e BDSM, além de outras coisas muito mais extremas. Ela era uma mulher fetichista que adorava experimentar coisas novas, e o Maulin até aquele momento era um rapaz virgem que acreditava nos ensinamentos indie e que nunca pensou em ter contato íntimo com uma mulher antes do casamento. Mas agora ele estava disposto a tudo. Ele já estava 4 anos na Austrália e ele queria tudo e mais um pouco. A Jamie, que se descrevia como uma garota divertida em busca de um amigão, disse ao Maulin que estava animada para conhecê-lo e que o esperaria em casa usando a sua fantasia favorita e o perfume que ela mais gostava. Por volta das 8h07 da noite, o Maulin chegou na casa dela. E ele nem imaginava que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Tudo aconteceu no dia 23 de julho de 2018. 53 minutos depois de chegar na casa da Jamie, às 9 horas, a polícia de Sunbury recebeu uma ligação de emergência. Do outro lado da linha, uma mulher muito nervosa, mas ao mesmo tempo com a voz calma, disse que acreditava que tinha tirado a vida de alguém. Ela disse que o rapaz tinha chegado nervoso na sua casa e ela acabou pressionando muito o pescoço dele e agora ele estava morto. Ela deu a entender que tudo não passava de um acidente durante um momento íntimo. Só que aquela voz, gente, era familiar, tá? Os policiais já tinham ouvido aquela voz antes e, sem perder tempo, eles rastrearam a ligação e seguiram direto para o local. Quando chegaram, as suas suspeitas foram confirmadas. Quem havia feito a ligação era a Jamie. A polícia entrou na casa, começou a vasculhar os cômodos e, ao entrar no quarto da Jamie, eles encontraram um homem desacordado na cama, sem roupas, com um fio de controle de console de videogame enrolado em volta do pescoço. O seu corpo já estava ficando frio. A vítima, infelizmente, era o Maulin. Ele tinha acabado de assumir um emprego de contador que tinham oferecido a ele e ele tinha muitos sonhos pela frente. Sonhos que foram interrompidos no auge dos seus 24 anos de idade. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas algumas horas depois foi declarado o seu óbito. A Jamie foi presa imediatamente no local e levada para um interrogatório. Os policiais já tinham uma longa lista de perguntas para fazer, mas nada os prepararia para o que a Jamie estava prestes a revelar. O mais chocante foi que durante todo o processo a Jamie parecia completamente relaxada, não havia nenhuma expressão de arrependimento, nervosismo ou remorso em seu rosto. Apenas um olhar frio e vazio. Quando a polícia perguntou o motivo do crime, ela disse que estava tendo um dia ruim e que pensamentos intrusivos negativos dominavam a sua mente o tempo todo. Ela confessou que assim que o Maulin enviou a mensagem no Plenty of Fish, ela já sabia que iria tirar a vida dele. Ao investigar o celular da Jamie, a polícia encontrou evidências inquietantes. Antes mesmo do Maulin chegar na casa dela, a Jamie havia feito várias buscas perturbadoras na internet, incluindo como matar alguém e escapar sem ser pego, 10 passos para cometer um assassinato, estou planejando tirar a vida de alguém hoje à noite por diversão, o que fazer. Enfim, essas pesquisas chamaram a atenção da polícia. E a Jamie também disse que assim que viu o Maulin em sua porta, ela percebeu que a sua altura e estrutura física facilitariam que ela o dominasse facilmente e fizesse o que fez. Ela chegou a sorrir para os policiais ao dizer que ele era um bobão virgem. Ela contou que sugeriu que eles fizessem um jogo de simulação onde ela seria uma médica gamer gótica. E o Maulin, sem desconfiar de nada, concordou com tudo isso. Ele disse que estava disposto a aprender qualquer coisa
para satisfazê-la, desde que ela não o machucasse e tivesse paciência com ele. Para ganhar a confiança do Maulin, a Jamie disse a ele que se ele sentisse dor, ele poderia bater 2 vezes nela para que ela parasse. Ela detalhou que primeiro ela sentou-se sobre o peito do homem e começou a sufocá-lo com um travesseiro. Depois ela usou as próprias mãos para apertar o pescoço dele. E quando o Maulin começou a ficar sem ar, ele tentou dar tapas na Jamie, um sinal para que ela parasse e o soltasse. Ele lutava com todas as forças para se livrar das mãos dela, mas mesmo com todas as tentativas desesperadas, a Jamie não o soltou. Então ela usou o cordão de um controle de videogame junto com um laço de uma das suas roupas de cosplay para sufocar o Maulin até ele dar o seu último suspiro. Enquanto isso tudo acontecia, a Jamie continuava sussurrando o ouvido do Maulin: vai ficar tudo bem, vai acabar logo. Espera. E em apenas 53 minutos, a Jamie tirou a vida daquele rapaz cheio de sonhos. Ele tinha ido até a casa dela em busca de diversão, de algo diferente e de uma fantasia, mas ele acabou encontrando a própria morte. E eu acho isso bem curioso, porque muitas mulheres, elas têm receio de ir até a casa de outros homens para um encontro, mas os homens se sentem seguros em fazer isso. Então eu penso que o Maulin acreditava que não teria problema nenhum, que ele não estaria em risco, afinal ele era um homem e ela era uma mulher. Se alguém tinha que estar preocupada, seria ela. Existe muito esse pensamento, mas como a gente pode ver, principalmente no caso de hoje, mulheres também são perigosas. O mais bizarro é que ela não tentou fugir, não tentou esconder o corpo, ela simplesmente ligou para a polícia e confessou o que fez, como se aquilo fosse algo banal. A Jamie não só planejou o crime, como também pareceu se satisfazer com o resultado. Parecia que ela estava em êxtase com o que aconteceu. As informações que a Jamie deu para a polícia foram muito perturbadoras, principalmente as informações sobre o seu passado. Ela tinha passado a maior parte da sua vida em um centro de acolhimento estatal, desde os 10 anos de idade, recebendo visitas constantes de assistentes sociais. O seu histórico criminal começou ainda muito jovem, o que fez com que ela passasse boa parte da adolescência em centros de detenção para menores infratores. O comportamento agressivo e a longa lista de infrações levaram o Estado a designar cuidadores para acompanhá-la. Cuidadores que cuidavam dela 24 horas por dia. Mas nem isso foi o suficiente, porque até os cuidadores tinham medo dela. Alguns chegaram a chamá-la de garota demônio, por causa da sua personalidade imprevisível e assustadora. O mais chocante é que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos da Austrália simplesmente a abandonou quando ela completou 18 anos, como se atingir a maioridade fosse o suficiente para alguém com o perfil psicológico da Jamie, que era simplesmente caótico. Mas, por algum motivo, eles acreditaram que quando ela fizesse 18 anos, ela se tornaria uma pessoa estável. E por isso, assim que ela fez 18 anos, ela ficou completamente sozinha e sem supervisão. Uma verdadeira bomba relógio para a sociedade. Os vizinhos contaram que depois que os cuidadores foram embora, a polícia começou a frequentar a casa da Jamie. Brigas, barulho, confusão, o comportamento errático dela virou rotina para os policiais de Sunbury, que conheciam bem a Jamie. A Jamie também era muito ativa nas redes sociais, postava várias vezes por dia, alternando entre selfie com filtros e artes macabras. As suas postagens mostravam claramente a sua personalidade dupla. Às vezes ela escrevia textos longos sobre como cresceu em meio à violência doméstica, abuso e negligência. Ela dizia que a mãe tinha múltiplos parceiros, o que fazia com que a Jamie nunca tivesse uma casa fixa ou um ambiente estável. Quando elas moravam com alguém, ou ela era abusada ou enfrentava um ambiente tóxico, mas ela acabava se submetendo a tudo isso para ter onde dormir, afinal de contas ela ia para onde? E ela diz que esses acontecimentos na sua vida eram desde quando ela era muito nova. Ela se lembra de fatos que aconteceram quando ela tinha 5 anos de idade. Ela não recebeu proteção da sua mãe, que deixava os vários padrastos fazerem o que quisessem com a menina. E muito por conta disso, ela acabou indo, para o controle do Estado. A mãe dela perdeu a guarda e ela ficou sob o domínio do Estado, o que não ajudou muito, porque os lares temporários também eram horríveis. Toda vez que ela ia para uma família temporária, o abuso a acompanhava. Ela sempre sofria todo tipo de abuso possível. E crianças que crescem nesse tipo de ambiente, gente, geralmente desenvolvem raiva e frustração desde cedo. Elas repudiam aquele tipo de pessoa
que abusou delas, sabe? E muitas vezes essa frustração se torna letal para elas mesmas ou até mesmo para os outros. No caso da Jamie, essa raiva cresceu a ponto de afastar amigos, familiares e até os cuidadores. Ela não confiava em ninguém, ela tinha todos como inimigo e pensava que a qualquer momento os abusos voltariam. O comportamento dela ficou tão extremo que ela começou a se autodenominar como um lobisomem. Amigos próximos disseram que ela era instável. Em um momento estava rindo e brincando e no instante seguinte começava a gritar e atacar qualquer um que tivesse por perto. Ela odiava meninos magros e frágeis e sempre se vangloriava de tacar o terror nos rapazes que ela dizia serem bobões. A Jamie confessou à polícia que tinha dois lados, um bom e um ruim. Ela disse que dentro dela existia um domínio que mudava de forma e a provocava. Durante o episódio com o Maulin, ela afirmou que queria que ele escapasse e contasse para a polícia o que havia acontecido. Mas o lado sombrio dela ficou tão forte que ela não conseguiu soltá-lo. Ela disse que até tentou aliviar para que ele conseguisse dominar a situação e sobreviver àquela sessão. Mas segundo suas palavras, o rapaz era tão bobão que até fez xixi com medo dela. Aí não teve jeito, diante de um homem tão fraco e bobo, ela não teve escolha a não ser finalizar o serviço. Ela tinha um ódio desse tipo de homem e isso se dava muito por conta de um dos seus padrastos que tinha esse perfil mais bobão, tinha esse perfil de homem mais fraco, mais mirradinho, mas por trás disso fazia coisas horríveis com ela. E o pior de tudo isso é que toda vez que ela tentava falar para alguém os abusos que ela estava sofrendo, todo mundo falava, ai, mas imagina, ele é um cara tão mirradinho, tão bobinho. Então ela tinha ódio dessas pessoas que eram assim, porque na mente dela, esse era o pior tipo de homem, era o homem que ia fazer coisa errada, aprontar com as meninas e ninguém ia acreditar depois nas pessoas que sofreram nas mãos desse tipo de cara. E ela sempre fazia esse tipo de coisa, tá, gente? E os rapazes sempre sobreviviam para contar a história e ela adorava quando os policiais sabiam os detalhes de tudo que ela fazia. Teve um episódio onde ela traiu um rapaz para sua casa. Esse cara teve a sua identidade preservada, mas ele era mais forte que a maioria dos rapazes que a Jamie saía. Ela fez basicamente a mesma coisa com ele, amarrou o homem na cama, fez várias bizarrices com ele e enrolou um fio no seu pescoço, mas esse cara escapou. Ele saiu correndo sem roupas na rua pedindo ajuda. A polícia foi acionada e ele foi levado ao hospital. Ele estava bem machucado, mas o que mais chamou a atenção dos médicos é que tinha uma cenoura no reto do rapaz. Ele precisou passar por uma cirurgia para remover o legume, mas graças a Deus sobreviveu. Infelizmente, a polícia não pôde fazer nada contra a Jamie porque a vítima não quis prestar queixa, muito por conta da vergonha de ter passado por aquilo nas mãos de uma garota de 18 anos. E sabem como que ela reagia a tudo isso? Rindo da cara dos policiais. Ela se divertia ao se sentir poderosa e no controle, como se estivesse se vingando de tudo que passou. Mais tarde, vários psicólogos disseram que provavelmente esse comportamento da Jamie era reflexo dos seus sofrimentos na infância. Ela queria se vingar dos homens e por isso fazia esse tipo de coisa. No dia anterior ao crime, a Jamie já havia mostrado sinais claros de que algo estava errado. Ela enviou uma mensagem de texto para um dos seus antigos cuidadores, dizendo que estava se sentindo mal e tendo pensamentos ruins. Mas ninguém levou a sério os sinais que ela vinha dando há algum tempo. A polícia nunca investigou o comportamento da Jamie ou tentou colocá-la em um centro de reabilitação. O que aconteceu com o Maulin poderia ter sido evitado, mas como sempre, os sinais foram todos ignorados. Ela tinha contato com os seus antigos cuidadores, mas eles não queriam nem saber da menina. Depois que ela atingiu a maioridade, ninguém mais se importava com ela e muito menos com o perigo que ela representava a si mesma e aos outros. Bom, gente, o corpo do Maulin só foi devolvido aos seus pais 12 dias após o crime. Os seus amigos que moravam na Austrália foram responsáveis por fazer uma vaquinha e organizar o traslado. A Jamie, por sua vez, enfrentou um julgamento tenso, onde os detalhes sombrios sobre a sua infância, seus traumas e a sua mente psicótica vieram à tona e fizeram a diferença. A defesa se baseava em insanidade mental, principalmente por conta de todo o trauma que a menina passou durante a sua infância e adolescência.
Os pais do Maulin queriam ir até a Austrália para lutar pelo caso do filho, mas do ponto de vista financeiro, viajar até a Austrália era impossível para eles, até porque nem casa mais eles tinham vendido o imóvel para pagar os estudos do filho e agora tinham que pagar aluguel, um monte de coisa, então a vida financeira deles estava complicada. E por conta disso eles tiveram que permanecer na Índia e acompanhar as atualizações do caso por telefone. Mesmo com as confissões claras da Jamie, o tribunal se recusou a chegar a uma conclusão, alegando o estado mental da Jamie. Ela foi enviada para avaliação pelos melhores psiquiatras da Austrália e todos chegaram à mesmíssima conclusão. A Jamie era uma das pacientes psicologicamente mais danificadas que eles já haviam encontrado e analisado. De acordo com os relatórios, a Jamie não estava em pleno controle das suas ações durante o episódio que culminou na morte do Maulin. Um dos psiquiatras disse que ela projetou seus abusadores no rapaz. Na cabeça dela, aquele homem, agora em situação de fragilidade, preso em sua cama, era o reflexo de todos os homens que já tinham a machucado antes. Com base no relatório psiquiátrico, a Jamie foi considerada não culpada durante o primeiro julgamento. Depois disso, ela foi colocada sob cuidados médicos por 1 ano. Finalmente, no final de 2019, ela foi considerada apta para um novo julgamento. O caso da Jamie acabou sendo visto de 2 perspectivas totalmente diferentes. Um lado afirmava que foi um assassinato premeditado, enquanto o outro argumentava que a mulher não estava em sã consciência durante o crime devido a um transtorno de personalidade múltipla, que inclusive era um transtorno diagnosticado e confirmado por todos os psiquiatras que tiveram contato com ela. A defesa tentava jogar a culpa no Estado, afirmando que se a infância da Jamie tivesse sido protegida, ela não teria tirado a vida do Maulin no futuro. A acusação alegava que a Jamie já tinha decidido tirar a vida do Maulin assim que recebeu a mensagem dele. Ela o observou e determinou que conseguiria dominá-lo fisicamente, o que indica claramente que ela sabia exatamente o que estava fazendo ao tirar a vida do homem. Eles não acreditavam que o passado da mulher pudesse explicar as suas ações no futuro. Mas os advogados de defesa tentaram provar que, devido ao transtorno de personalidade múltipla, ela não tinha pleno controle sobre suas ações durante o crime. Eles explicaram que a Jamie desenvolveu múltiplas personalidades para se defender de todo o terror que passou na sua infância. E que no momento do óbito do Maulin, não era a Jamie que estava dominante do seu próprio corpo. Parte dela cometeu aquele crime como uma espécie de autodefesa, enquanto sua outra parte estava isolada em sua própria mente, tentando lidar com todo o trauma que ela passou. Os advogados citaram o próprio depoimento da Jamie, em que ela disse que queria que o Maulin escapasse e chamasse a polícia para impedi-la. Ela deu essa declaração 2 vezes de formas diferentes, onde em uma delas ela parecia que realmente estava torcendo para o rapaz sobreviver, e nesse momento eles explicaram que essa era a personalidade boa da Jamie falando, torcendo para que o Maulin se livrasse da personalidade ruim dela. E na outra vez em que ela deu essa declaração, ela disse que queria que ele fugisse para mandar um recado para os outros homens. Nesse momento, a defesa disse que era a personalidade má da garota dominando a narrativa. Durante o julgamento, a promotoria chamou um especialista para depor, mesmo reconhecendo que a Jamie estava lidando com sérios distúrbios mentais e dupla personalidade. O especialista afirmou que ela não estava em estado de psicose, ou seja, ela sabia o que estava fazendo e compreendia as consequências de suas ações para ela e para o Maulin. Durante o julgamento, que durou 18 dias, foram apresentadas gravações de entrevistas da Jamie com a polícia, em que ela admitiu que se sentiu bem depois de tirar a vida do Maulin. Em uma dessas gravações, ela dizia: "Me senti bem por alguma razão, porque eu sofri tanto na minha vida que senti como se estivesse recuperando o que era meu por direito." Essa confissão deixou todos chocados, mas a defesa fez questão de lembrar que essa declaração foi dada por uma parte da Jamie e que isso não refletia o desejo de todas as personalidades dela. Em sua declaração final, a defesa disse que o júri estava diante de uma menina que havia sofrido a sua vida inteira por causa de um sistema falho que não a protegeu durante a sua infância. Ele explicou que ela precisou ativar
essa personalidade de defesa para sobreviver a todos os abusos que ela já tinha passado. E que agora o júri tinha que decidir se ela perderia o resto da sua vida, assim como tinha perdido a sua infância, ou se ela teria a chance de recomeçar e tentar finalmente viver uma vida digna. O advogado terminou dizendo que a vida da Jamie estava nas mãos do júri. E o júri, gente, deliberou e concluiu que a Jamie não tinha intenção de tirar a vida do Maulin. Em outubro de 2020, a Jamie foi considerada culpada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e foi condenada a apenas 9 anos de prisão. Apesar das evidências de que a Jamie estava consciente dos seus atos, o júri concluiu que ela não havia tirado a vida do Maulin de propósito. A sentença deixou os pais do jovem indignados, e eles não tinham recursos financeiros para ir até a Austrália e contestar a decisão judicial. E por isso, no final, acabaram aceitando o veredito. Só que a história não acabou por aí, porque pouco tempo depois de ser presa, a Jamie atacou uma colega de cela e foi mandada para solitária. Mesmo assim, devido a um programa de liberdade condicional antecipada, a sentença dela foi reduzida de 9 para apenas 3 anos. Não é que foi reduzida, ela teria a possibilidade de solicitar liberdade condicional após 3 anos do cumprimento da sua sentença. O que significa que em 2023 ela já estava elegível para liberdade condicional. Infelizmente eu não encontrei informações sobre a condicional dela, se ela conseguiu ser libertada em condicional ou mesmo se passou pela audiência de condicional. A gente sabe que para sair em liberdade condicional precisa de um aval do comitê de condicional e eu acho que no caso da Jamie é muito difícil que ela consiga e por isso eu acredito que ela ainda está cumprindo a sua pena. Até porque, gente, ela tem um péssimo comportamento dentro da prisão, né? Ela atacou uma colega de cela. De qualquer forma, em 2029 ela estará livre para viver a sua vida independente de qualquer liberdade condicional. Muita gente acha que a sentença dela foi muito curta, mas muita gente também diz que ela não merecia passar tanto tempo na cadeia porque realmente ela foi uma sobrevivente depois de passar tantos abusos enquanto esteve com a sua mãe e depois enquanto esteve sob os cuidados do Estado. É claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui nos comentários se você acha que a sentença dela foi justa. Esses casos que envolvem aí múltiplas personalidades são bem complicados, porque no fundo sempre vai existir ali um pedacinho de algo ruim dentro daquela pessoa. Afinal de contas, se ela vive com várias personalidades e uma delas cometeu um crime como este, o que garante que essa personalidade um dia não vai aflorar de novo e fazer algo pior? Eu sei que é muito triste tudo o que a Jamie passou, mas também é muito triste o que aconteceu com o Maulin. Ele era a esperança dos seus pais de uma vida melhor, os pais investiram tudo nele, inclusive a própria casa, e no final acabaram basicamente sem nada e ainda sem o filho, o que é o pior de tudo isso. Bom, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.